Bardo, conta pra gente dessa história, né, da Anvisa ter recomendado que o intervalo entre a vacinação da terceira dose tem que ser mantido em 5 meses. O Estado acha que não, que tem que seguir a orientação do comitê, que é de 4 meses. Por que não seguir a orientação da Anvisa? São dois motivos, Marcelo. Um motivo científico e um motivo de logística. O primeiro deles, recentemente foi publicado trabalho científico na Lancet, mostrando que o melhor momento para se fazer a terceira dose, o momento em que a gente tem a melhor resposta imunológica na dose de reforço, é quando se utiliza uma dose da vacina da Pfizer entre 10 a 12 semanas após a segunda dose, o que seria em torno de 3 meses. Nós estamos fazendo com 5 meses. Ora, se o melhor momento é fazer essa dose de reforço 3 meses a segunda dose, é lógico, é racional que a gente reduza esse tempo para proteger as pessoas de uma forma mais rápida, né? Uma vez que, antecipando de 5 meses para 4 meses, nós vamos ampliar o número de pessoas que podem receber essa dose de reforço. E cientificamente mostrando que essas pessoas serão beneficiadas, porque quanto mais próximos de 12 semanas, melhor é o resultado imunológico nessa dose de reforço. Esse é o aspecto científico. Nós temos também um aspecto de logística. A vacina da Pfizer, ela tem uma complexidade muito grande na manutenção, a questão de temperatura, tempo para ser utilizada, tempo para ser aplicada nas pessoas. E nós, o Estado de São Paulo, e não é só o Estado de São Paulo, ontem estava acompanhando o próprio governador Jader, o governador Barbalho do Pará, mostrando que, em função das pessoas que ainda não foram se vacinar, com atraso na vacinação, as doses estão no limite de perder a sua validade. No estado de São Paulo, nós temos uma quantidade de vacinas muito elevada e que, se nós não utilizarmos essas vacinas, elas deverão ser desprezadas, elas não poderão mais ser utilizadas. Isso deve estar acontecendo no Brasil inteiro. Então, são duas questões, as duas se somam. É importante, é positivo para as pessoas antecipar esse prazo. Segundo, é bom fazer isso porque, dessa forma, nós vamos utilizar todas as doses de vacinas que nós estamos disponíveis, sem nenhum tipo de perda desse material que é tão significativo, né, um material tão importante para todo mundo. O Gabardo, ainda nessa questão da logística, há garantia de que a gente tem a terceira dose? Não estou ouvindo. Eu perguntei se há garantia de que a gente tem a terceira dose para todo mundo. Nonato, você pode repetir o início da sua fala? Eu não ouvi, só o final, por favor. Eu perguntei o seguinte, nesse cenário de logística que o senhor citou, né, de atendimento, e o senhor citou a entrevista do Helder Barbalho aqui para a CNN, falando de algumas pessoas que não compareceram para tomar a vacina e a vacina pode acabar se perdendo. Aqui em São Paulo, a gente tem a garantia de que todo mundo terá a terceira dose? Sim, nós fizemos esse levantamento, fizemos esse cálculo, e essa redução de 5 meses para 4 meses, ela vai exatamente beneficiar as pessoas antecipando essa dose, mas com a garantia de que não haverá falta de vacinas. Isso é importante, não adiantaria nada nós anteciparmos e as pessoas irem nos postos de saúde e não ter a vacina disponível. Isso foi feito e nós temos a segurança, nós temos a garantia que, mesmo antecipando para 4 meses, todas as pessoas que forem nas unidades de saúde terão a dose da vacina da Pfizer garantida. Gabardo, na decisão da Anvisa, diz o seguinte: não há evidências de que os benefícios do adiantamento superem os riscos ainda desconhecidos do que as farmacêuticas indicam na bula das vacinas. Porque o que a Anvisa diz é que também não está na bula essa redução do intervalo e também não se sabe se pode ter até risco pela quantidade ou pelo prazo ali de uma nova dose de imunizante àquela pessoa. O que o Estado acha disso? Marcela, o Comitê Científico fez essa avaliação e entende que já existem
experiências em outros locais e que já existem estudos que nos dão tranquilidade para tomar essa medida. E eu digo mais, Marcela, certamente o próprio Ministério da Saúde vai ter que tomar essa decisão logo adiante. Isso que está acontecendo no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, vai ocorrer no Brasil inteiro, não tem nenhuma dúvida. Em breve o Ministério terá que fazer essa antecipação, por essas mesmas razões que eu estou apontando aqui. Doutor João Gabardo, ainda em relação a essa discussão em torno de Réveillon e Carnaval, que imagino que seja um assunto que também já esteja sendo monitorado e pensado, a gente tem o adiamento ou o cancelamento dessas festas de Réveillon em boa parte das cidades do Brasil por causa da Ômicron, já que a gente não sabe para onde leva essa nova variante. Mas imagino que muitas pessoas vão deixar os seus locais de origem para ir para a praia, para ir para o interior de São Paulo. Que tipo de recomendação é possível a gente passar para essas pessoas que já estão se comprometendo em ir para o litoral, em ir para o interior de São Paulo, principalmente litoral, quando a gente percebe que há uma aglomeração muito grande, porque normalmente as pessoas folgam Natal e Ano Novo e gera essa aglomeração nas praias paulistas. Que tipo de preocupação o comitê tem com esse cenário à medida em que a gente não conhece os desdobramentos da Ômicron? Isso é inevitável, né? Então, o Comitê Científico tem evitado dar recomendações que, na nossa avaliação, não têm condições de serem implementadas. Pedir para as pessoas não saírem de casa nesse momento é inócuo, ninguém vai atender a essa recomendação, por melhor que ela seja, porque a gente sabe que no momento como esse, em que nós estamos na frente de uma variante, que nós não sabemos exatamente qual vai ser o impacto dela, qual vai ser a consequência da transmissibilidade dessa variante, mas as pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas. Então, as recomendações que a gente continua dando são duas, fundamentalmente, né? A primeira delas é a manutenção da utilização das máscaras, principalmente se as pessoas estiverem aglomeradas, né? E aí, mesmo que seja no ambiente externo, a aglomeração que ocorre em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, no período no momento das festas lá do Réveillon e dos fogos, é imensa. E isso acontece em todos os outros locais, acontece em Florianópolis, acontece em São Paulo, acontece em Porto Alegre. É muito grande a aglomeração. E esse é o momento, e esse é o momento mais perigoso. Porque mesmo que as pessoas tenham ido para o litoral, elas estão no litoral durante o dia de uma forma mais ou menos dispersa. Alguns estão em casa, alguns estão na praia, alguns estão caminhando, alguns estão no mercado. Agora, quando chega na meia-noite do dia 31 de dezembro, todo mundo se aglomera em algum local para fazer a festividade, para ver a queima de fogos. Então, a aglomeração é muito grande e aí o risco é muito maior. Então, a recomendação é essa: evitar as aglomerações o máximo possível, procurar os ambientes abertos, ambientes ventilados, e sempre que for possível, usar as máscaras. Sempre que não tiver como evitar a aglomeração, use máscara, porque é a única maneira que nós temos de diminuir o risco de transmissão. Gabardo, bom, também tem a expectativa para o Carnaval, isso, claro, tem que ser avaliado ainda, como é que está a situação epidemiológica aqui do estado de São Paulo, das cidades. Agora, já tem uma previsão de quando a gente vai saber qual que é o impacto, de fato, da variante Ômicron aqui no estado, enfim, aqui no país como um todo? Marcela, normalmente a sequência, ela começa com o aumento da transmissibilidade. A gente começa a verificar o aumento de casos. 2 semanas depois, começa a aumentar o número de internações e 2 semanas após o número de internações aumentarem, nós temos um impacto nos óbitos. Essa é a sequência que a gente vem acompanhando desde o início da pandemia. Os primeiros casos estão sendo identificados agora na Europa, alguns poucos casos aqui no Brasil. Nós só vamos saber se isso vai ter impacto em gravidade, se o aumento da transmissão vai ter como consequência o aumento de pessoas internadas dentro de 2 semanas. A partir daí, nós vamos poder medir se esses indicadores que a gente monitora aqui dia a dia terão alguma alteração. E, posteriormente, mais 2 semanas,
em relação ao número de óbitos. Então, esse é o período que a gente tem que acompanhar. Durante 30 dias, a gente vai verificar se houve aumento do número de casos e se houve aumento do número de óbitos. Essa questão do carnaval, o Comitê Científico acha que ainda é cedo, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Por isso, nós estamos resistentes em fazer ter alguma manifestação. Agora, a gente divide o carnaval em dois aspectos. Primeiro, os desfiles, né, na avenida, dos blocos, das escolas de samba. Eu acho que esse é um ambiente muito parecido com o que a gente tem nos estádios de futebol. É um ambiente relativamente controlado. Nós podemos exigir a vacinação para quem quiser assistir o carnaval. Nós podemos exigir o teste de pesquisa de PCR para as pessoas ingressarem nas arquibancadas, e a gente pode ainda manter a recomendação do uso das máscaras. Para quem vai desfilar, nós podemos também exigir que só possam desfilar quem esteja vacinado e quem esteja com PCR negativo ou com pesquisa de antígeno negativo. Por óbvio que quem estiver participando do desfile não vamos ter a exigência do uso da máscara, mesmo que isso possa ainda acontecer. Esse não é o problema. Acho que a gente pode controlar esse ambiente da mesma forma como a gente controla no estádio de futebol. O problema são os blocos de rua, o desfile que acontece na rua, porque aí esse ambiente não é controlado, nós não temos como saber se as pessoas estão vacinadas ou não sabemos se as pessoas estão portadoras do vírus, essas pessoas estão numa aglomeração imensa, todas falando alto, cantando, sem máscaras, com alto risco de transmissão. Então, talvez uma solução seja nós olharmos o carnaval nesses dois aspectos, são dois ambientes diferentes. Num a gente pode controlar um pouco mais, e no outro é quase impossível controlar. Só que isso só poderá ser analisado e a recomendação só será dada depois de nós acompanharmos a evolução da pandemia, principalmente em relação a essa nova variante. Dr. João Gabardo, coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, muito obrigado, pela gentileza de atender a CNN. Um bom dia para o senhor. Bom domingo para vocês e para todos os ouvintes aí na CNN. Um abraço.